está em todo lugar. Está aqui também, Senhor, está em todo lugar onde alguém chama pelo Teu nome, onde alguém clama pela Tua presença, pelo Teu toque, Senhor. Pai, somente o Teu Espírito tocando no nosso espírito, nós seremos um contigo, Senhor. E esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito toque no nosso espírito, Senhor. E que essa unidade nos promova a entender o que Tu tens para nós, Senhor. Assim como um rio que deságua no mar e naquele ponto eles são um só, Senhor. Nós queremos, como rio nessa noite, ir e adentrar em Ti, Pai, para que da Tua água, Senhor, depois de destilada, ela volte como uma chuva e caia sobre nós novamente, Senhor, nos purificando de todo mal, todo engano, Senhor, todo embaraço, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Fala no íntimo, no profundo dos nossos corações nessa noite, Senhor. Pai, eu declaro que as minhas palavras, quando elas são só minhas, Senhor Deus, elas não têm a capacidade alguma de mover nenhum coração, de promover, Senhor Deus, nem bem na vida de ninguém, Senhor. Por isso que eu, diante da Tua igreja e na presença do Teu Espírito, eu declaro a minha vida, Senhor, insuficiente, Senhor, sem a presença do Teu Espírito, para tocar no coração de alguém. Mas eu sei que a Tua palavra, ela é viva, ela é verdadeira, Senhor. E é pela Tua palavra que os Teus filhos, Senhor, vão de crer nessa noite, porque a Tua palavra, ela é transformadora quando ela se une com a fé daquele que a ouve, Senhor, e promove algo diferente em cada coração, Senhor. E que a Tua palavra seja como flecha aguda em cada coração nessa noite, Senhor, mudando direção, Senhor Deus, desabilitando, Senhor, todas as armas humanas, Senhor Deus, de resistência em relação à Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Louvado seja o Teu nome. Graças a Deus. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Essa noite nós temos a Dona Terezinha, que nos visita. Dona Terezinha, por gentileza, onde você está? Dona Terezinha ou Terezinha, não sei. Terezinha, tudo bem? Terezinha, nós te damos as boas-vindas aqui nesse lugar e dizemos que a palavra que o Senhor tem preparado para as pessoas dessa casa, desde aquele que vem há mais tempo aqui, ela é a mesma palavra preparada para ti nessa noite. Então que tu receba ela da mesma forma que, como se você fosse da casa já há muito tempo. Tá bem? Nós recebemos a Dona Terezinha como igreja também. Glória a Deus. Vou chamar as crianças aqui para nós abençoarmos a escola nessa noite e a vida de cada um deles. Glória a Deus. Erga a tua mão, abençoando esses pequenos. Pai, nós te damos graça por cada vida, Senhor, cada um que se encontra, Senhor. Nós declaramos que na vida deles, Senhor, algo especial preparado por Ti, Senhor, e que assim, quando criança, na pureza da vida deles, Pai, é o exemplo que nós temos, Senhor, para adentrarmos ao reino dos céus. Nós declaramos, Pai, como voz profética, Senhor Deus, que o futuro deles, Senhor Deus, preserva algo de especial, Senhor Deus. Aqui desse nosso meio, a gente acredita que sairão grandes empresários que, através da diligência dos cuidados deles, muitas famílias possam ser abençoadas e levar o sustento para sua casa. Senhor Deus, serão funcionários, sairão profissionais liberais, empregados, Senhor Deus, donas de casa, homens que vão ministrar, homens e mulheres que irão ministrar a Tua palavra pelos lugares onde Tu enviá-los, Senhor. Enche o coração deles, Pai, cada dia, Senhor Deus, que nessa noite também seja assim, Senhor, que a palavra ministrada ali na escola, Pai, seja como algo que fique guardado em cada coração. Nós Te damos graças, Senhor, por cada vida, Pai, e abençoamos a escola dessa noite das crianças, no Teu santo nome, Senhor.
Amém. Graças a Deus. Certo, gurizada? Pode seguir os professores. Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Esther. A sequência cronológica, depois de Esdras, Neemias, livro de Esther, no capítulo 9, verso 22. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pela vida daquele que se dispõe também, Senhor, a cumprir o teu propósito, que entende que daquilo que recebe das tuas mãos, Senhor, sabe quanto é importante, Senhor Deus, partilhar também com a tua casa, Senhor, e com aqueles que necessitam, Senhor. Eu sei que tu és o Senhor de toda a bênção, Pai. Eu sei que cada um que cumpre o teu propósito não barganha contigo, Senhor. Nessa casa nós não damos a possibilidade, não ensinamos, Senhor Deus, a barganha. Nós sabemos que todo aquele que oferta, aquele que traz o seu dízimo, Senhor, traz porque sabe que cumpre um propósito, Pai. E os teus olhos, Senhor Deus, são fitos naqueles que cumprem os teus propósitos, Pai. Por isso nós te damos graças e esperamos em Ti, Senhor, todo o recurso, esperamos em Ti, Senhor, toda a provisão, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida, e eu abençoo nessa oração a cada ofertante dessa casa, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Irmãos, Esther 9, verso 22. A palavra nos diz assim: como os dias em que os judeus tiveram repouso de seus inimigos, e o mês que lhes se mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Amém? Nós cremos na veracidade da palavra, e nós sabemos que a Escritura também, ela não é tudo para todos. Alguns textos da palavra foram escritos com um determinado propósito, para um determinado grupo de pessoas, num determinado tempo. Então, isso não se reflete exatamente nos nossos dias. Aquilo que foi escrito há um tempo atrás, para alguma ocasião específica, não é necessariamente a mesma ocasião agora. Nós temos, por exemplo, um texto que foi citado quando a gente orava lá em cima também, do comissionamento. A gente conhece como comissionamento universal da igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sendo minhas testemunhas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos que aqui esse texto foi uma palavra específica para aquele povo, para aquele grupo de discípulos, naquele momento, com um comissionamento específico para aquela época. Isso não isenta de que essa palavra seja viva para nós também, mas a conotação para nós hoje ela é outra. Naquele tempo, o evangelho era restrito, ainda não se havia levado o evangelho a outras regiões, então era necessário que se fosse, que se andasse. Mas esse ide do Senhor começa com permaneçam. Antes de ir, permaneçam. E o Senhor diz: permaneçam em Jerusalém até que do Senhor venha algo, e que venha o Espírito e vocês sejam revestidos por Ele. Então o ir começa com o ficar. E para nós hoje, o ir não necessariamente envolve um deslocamento, mas o que é vivo para nós ainda é o serei minhas testemunhas, aqui ou onde o Senhor nos levar para ir, ser testemunhas do Senhor. O que eu quero dizer é que a palavra, ela precisa ser entendida em que momento hoje nós vivemos e como que ela se aplica nos dias de hoje. E esse texto de Esther relata um período do povo hebreu, algumas circunstâncias que ocorreram naquele tempo, e a gente entendendo o porquê que aquilo foi expressado daquela forma,
qual que era o objetivo daquilo, nós podemos trazer então o porquê para a nossa vida hoje. E a partir daí a gente entende no nosso contexto. E para que a gente entenda um pouco melhor essa palavra, eu quero fazer um breve resumo do texto de Esther, para quem não conhece a história. Rapidamente, esse livro nos fala que havia um determinado tempo onde o povo hebreu era escravo, foi escravo, cativo na Babilônia. Então a Pérsia absorveu ou passou a dominar sobre a Babilônia, e tudo aquilo que pertencia à Babilônia pertencia agora, estava sob o domínio da Pérsia. E é nesse contexto que a história nos fala de um rei, Assuero, um rei que dominava sobre 127 províncias, que via da Etiópia até a Índia. Se a gente considerar que a América, a civilização não havia chegado ainda, aquilo ali era quase que meio mundo. Esse homem tinha um poder muito grande, e o texto nos relata que ele fez um grande banquete e chamou a sua mulher, e a sua mulher não quis participar desse banquete. Então ele destituiu ela como rainha e procurou uma outra rainha. E essa outra rainha foi essa moça chamada Esther, uma moça órfã. Era cuidada pelo seu primo. A palavra nos fala de Mordecai, algumas traduções falam Mardoqueu, era o filho do seu tio. O filho do tio é primo, né? E ele cuidava dela, cuidou dela como filha. E aí chegou um determinado momento onde ela foi chamada para ser rainha, assumiu o reinado, e nesse contexto todo houve uma conspiração contra o povo judeu, e aconteceu algo que a história se repetiu há cerca de 70 anos atrás, na Segunda Guerra, quando Hitler propunha matar todos os judeus. A mesma proposta traz esse texto de séculos atrás, onde uma conspiração contra os judeus propunha matar todos os judeus de todas aquelas 127 províncias. Então o texto ainda nos fala que Deus poderia ter dado um livramento para o povo, mas Deus não deu um livramento para o povo. Deus permitiu que houvesse uma guerra, uma luta. A conspiração contra o povo hebreu foi através de uma lei, onde um homem, que era o segundo no trono, é importante a gente entender a história, para entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Um homem que era segundo no trono depois do rei, armou uma conspiração contra os hebreus, os judeus, para matá-los. E Esther, por estar no trono, ela conseguiu com que esse massacre não acontecesse. O rei havia feito uma lei, e nessa lei todos, de todas as 127 províncias, poderiam matar os judeus, homens, mulheres e crianças, todos eles, e receberiam um valor por isso. E essa lei não poderia ser destituída, o livramento do Senhor não poderia vir através do rei. Então eles criaram uma outra lei, que os hebreus poderiam se defender dos ataques. Então houve uma luta. Uns atacaram, tentando matar a família dos hebreus para ganhar um valor, prata, e os hebreus lutaram defendendo a sua própria vida e a posteridade do seu povo. E nessa luta o Senhor deu vitória ao povo hebreu através de Esther, a rainha, e daquele que era o seu cuidador, que passou então a assumir o lugar daquele que era segundo depois do rei. Ele passou a ser o segundo depois do rei. Essa é a história de Esther. Se você quiser ler, já tem um spoiler agora, já sabe o fim. Se você não leu ainda, leia, porque ela é uma história muito rica. E o Senhor nos ensina algumas coisas nessa história. O Senhor nos traz instruções e nos traz também direções. Nas instruções o Senhor nos dá faz uma transmissão de conhecimento, nos ensina algo, como que devemos proceder. E nessas orientações o Senhor nos dá direção, o lugar onde nós devemos ir. E a partir das instruções da palavra, das direções da palavra, a gente pode entender um pouquinho mais o texto. Essa primeira instrução que a palavra nos diz é que um livramento do Senhor, Ele nos tira da luta, mas Ele não elimina o problema.
Por vezes nós, diante de alguma dificuldade, nós pedimos para que o Senhor nos traga um livramento. Eu já orei assim, talvez muitos de vocês já devem ter orado assim, pedindo um livramento do Senhor. E o Senhor, por vezes, Ele nos traz um livramento de alguma situação, algum perigo, de alguma situação embaraçosa. E quando Ele nos traz o livramento, mas se não for eliminada a raiz daquele problema, dali a pouco o Senhor vai ter que nos trazer um outro livramento, porque o problema ainda persiste. E vai haver um momento em que o Senhor não vai te dar o livramento. E eu te digo, não ore pedindo o livramento. Ore o Senhor pedindo forças para lutar. O Senhor podia ter provido o livramento para que o povo não precisasse lutar. As pessoas estavam ali sob um domínio de um rei de mão forte e viviam a vida deles, normal. Esther vivia lá bem cuidada com zelo, com carinho pelo seu primo. Os hebreus viviam, tinham oportunidade de algum trabalho. O rei tinha lá os seus problemas com a sua esposa, com a rainha, com alguns oficiais que não eram tão boa gente assim, mas a vida continuava naquele reinado. A opressão sobre o povo hebreu não era como era no Egito. Eles podiam continuar uma vida razoável ali. Mas o Senhor permitiu que houvesse uma opressão maior e um perigo de morte para que eles se levantassem e lutassem. E talvez algumas coisas na nossa vida também possam acontecer assim. Talvez a nossa vida esteja mais ou menos razoável com o Senhor. Talvez a gente está se resolvendo bem, a gente não peca muito, já sabe que tem que se arrepender, chora diante do Senhor e vai levando a nossa vida. Mas para que o Senhor nos leve a algum outro lugar, é possível que Ele coloque alguma dificuldade na nossa vida. E quando essa dificuldade vier, você pode sair dela pedindo livramento. Mas é na luta que você vai ter condição de mudar a história da tua vida, da tua casa ou daqueles que te rodeiam. Porque foi na luta, não foi no livramento, em que o povo conseguiu, sujando as mãos de sangue, correndo riscos. A luta traz muitas perdas, traz um desconforto, traz uma ansiedade, traz um problema. Ninguém quer se envolver numa luta. Mas ali quando o Senhor está junto e quando há um propósito do Senhor nessa luta, é melhor que a gente passe pela luta. Não peça, essa é a direção do texto, não peça um livramento ao Senhor, mas peça forças para lutar. Outra instrução que o texto nos traz é que o Senhor, Ele promove aquilo que nós pensamos ser um caos para nos redimir. E o redimir, a remissão, é como que um resgate, é um livramento, então, de uma forma perene, não é um livramento de um momento, mas é um livramento que traz paz, que ele é permanente. Por quê? Porque foi pago algum preço, foi dado algum envolvimento. O livramento que o Senhor nos trouxe na cruz do Calvário, para nos remir do pecado, para tirar o pecado da nossa vida e para nos remir das mãos do nosso acusador, foi a sua própria vida. Ele pagou um preço para que houvesse remissão das nossas vidas e das nossas almas. E o Senhor nos chama para que nós lutemos, e esse é o preço que nós temos que pagar. A nossa luta para ter um livramento que não é momentâneo, mas que é perene. Outra instrução do texto é que os princípios de justiça promovidos por nós, no tempo oportuno, ele desencadeia um processo de libertação. Olha só, os atos de justiça que nós promovermos, no tempo oportuno, ele desencadeia um processo de libertação. A Bíblia nos fala nesse texto de um homem que era o segundo no reino, e ele se chamava Amã, e havia uma conspiração feita por ele contra o povo de Israel. Mas o Senhor trabalhava
durante a noite. E certa noite o rei, ele estava inquieto e não conseguia dormir, pediu para que fossem lidas as crônicas, os livros, os registros das coisas que aconteciam no seu reino. Então alguém leu para ele e falou que havia um determinado tempo da história recente deles que fora feita uma conspiração contra o rei. E esse Amã, que era o homem que cuidava da Ester, circulando pelo palácio, ele ouviu essa conspiração contra o rei. E ele foi e denunciou a Ester, Ester denunciou o rei, e aqueles que conspiravam contra o rei foram presos e a conspiração não foi adiante. Isso foi lido diante do rei, e o rei perguntava: mas o que foi feito? Como foi honrado esse homem que trouxe um livramento para o homem que trouxe o livramento, não o livramento de Deus, para o rei e todo o reinado, e não havia sido feito nada em favor desse homem. Mas esse homem havia promovido um ato de justiça. Ele entendeu que aquela conspiração contra o rei deveria ser denunciada. Ele podia ficar quieto, o reinado lá tinha os seus problemas também, e eles tinham as coisas deles para resolver. Às vezes uma mudança no governo, se a coisa não está muito bem, parece ser até que é bom, ele podia ter ficado quieto, mas ele entendia que uma conspiração contra o rei deveria ser denunciada. Essa posição de ato de justiça que ele tomou, no momento em que um homem preparava uma forca, o que era segundo no reino, Amã preparava uma forca para que ele fosse morto, porque ele era judeu. Nesse momento, ele é honrado, porque ele havia praticado um ato de justiça. O rei agora soube desse ato de justiça e resolve honrá-lo. E o que é importante para nós entender e trazer para os nossos dias é que no momento em que alguém promovia a morte desse homem, um ato de justiça que ele tinha feito promoveu a liberdade para ele. Os atos de justiça que nós promovemos, pelo entendimento da palavra, eles são um depósito que fica diante do Senhor, para que no tempo oportuno o Senhor nos retribua, nos dando a liberdade de algum perigo de morte, de alguma cilada do inimigo, de alguma situação onde nós poderíamos perecer. Promover atos de justiça, sem esperar que a gente possa ter alguma vantagem com isso, mas simplesmente por cumprir um princípio. Isso pode, dali a pouco, no momento oportuno que o Senhor entender, nos trazer uma liberdade. Um outro tópico que a gente pode observar nesse texto é que nós precisamos entender o lugar onde nós estamos e que a partir dali nós vamos nos mover em direção a um propósito. O propósito é um desígnio, é um fim, é algo específico onde se deve se movimentar até se chegar nele. Entender que a partir do lugar onde nós estamos. Nós falamos que algo que a igreja traz como um comissionamento universal, o ID, nem sempre precisa haver um deslocamento. Então é no lugar onde nós estamos. Esse texto nos relata que Ester estava ali no reinado, estava dentro do palácio, mas ela não entendia muito bem aquele propósito. Era bom ser rainha, desfrutar de todos aqueles benefícios do reinado, ser a preferida do rei, mas faltava alguma coisa para ela entender. E precisou que chegasse o momento da opressão, o momento em que a lei para matar os judeus fosse instituída, para que ela pudesse se dar conta do que ela estava fazendo ali. Para a gente entender o que a gente faz no lugar onde a gente está, talvez aquele lugar possa ficar desconfortável para nós. Talvez alguma coisa ali possa nos incomodar.
Mas a gente precisa saber que ali no nosso trabalho há um propósito muito maior do que só trocar o meu tempo por um salário, ou por um prolabore, ou por algum valor que se receba. O propósito que há não é trocar tempo por dinheiro. O receber é uma consequência do meu trabalho, mas o propósito é outro. Por que eu estou ali? Quem que está ali comigo? O que aquelas pessoas esperam? Ou na minha escola, meu propósito não é passar de ano ou tirar boas notas, isso é consequência do meu estudo. Mas aquelas pessoas que estão ali comigo, quem são elas? O que elas esperam? Qual que é o propósito de eu estar ali? Esther estava no reinado e ela não havia entendido ainda o propósito dela estar ali. Então foi quando Mardoqueu, ou Mordecai, lhe disse: você está aqui hoje, quem sabe não seja para esse momento de opressão do povo que você está aí para promover o livramento. E ela disse: olha, mas eu não posso chegar diante do rei. Todo mundo sabe no reinado que não se pode chegar diante do rei se não for chamado. Então Mordecai falou para ela: olha, o próprio Deus vai promover um livramento para o seu povo. Se você se negar a interceder junto ao rei, você vai perecer, mas o povo vai ser liberto, porque o Senhor vai promover esse livramento, ou essa liberdade. E ela se deu conta que ela estava ali porque havia muito mais do que desfrutar dos benefícios de um reinado. Ela estava ali porque havia um propósito, e era interceder junto ao rei para que a nação dela fosse liberta. Então, quando ela se deu conta, ela disse: olha, eu vou, se eu morrer, morri, vou morrer igual, então eu vou. Há um propósito para a tua vida no lugar onde você está. Talvez você precise descobrir isso. Talvez, assim como Esther, você esteja desfrutando daquilo, esteja vivendo aquilo, talvez como uma rotina, como o teu dia a dia, e não entendeu ainda por que o Senhor te colocou ali naquele lugar. Talvez, assim como Esther, você precise que alguém te avise: olha, há um propósito você está aí. Talvez essa palavra hoje possa clarear a tua mente, para que você possa entender o que você faz naquele lugar, o que você precisa fazer lá. Será que não é naquele lugar onde você precisa ser testemunha do Senhor, dos feitos que o Senhor tem já promovido na tua vida, dos feitos que o Senhor já fez na vida de outros, dos feitos que o Senhor fez nos povos que creram no seu nome, conforme a Escritura? Ser testemunha é muito mais do que falar, mas é viver e expressar aquilo que a gente crê. Talvez muitos ainda não creiam naquilo que eu falo, porque eu não estou vivendo aquilo que eu falo. Talvez as pessoas já estão cansadas de ouvir tantas coisas, ou tantos crentes falar tantas coisas, mas eles precisam ver nós nos movimentarmos em favor de um propósito maior. E quando eu falo em propósito, eu falo em reino. Não existe um propósito pessoal específico, não existe um chamado específico para cada um. O que existe é um grande propósito do Senhor, que é estabelecer o reino dele aqui na terra. E aqui nós falamos na nossa oração: assim na terra como no céu, que seja feita a tua vontade. E aí então existem condições que cada um de nós se envolve em favor desse propósito maior, que é estabelecer o reino. E é isso que a gente precisa fazer lá na nossa casa, lá no nosso colégio, no nosso trabalho, conversando com a nossa vizinha, com os nossos clientes. O que falta ainda para que a gente viva aquilo que a gente crê? Como que a gente precisa se submeter a um tratamento de caráter tal que as pessoas vejam em todos os nossos sim realmente um sim, em todos os nossos nãos realmente um não, e nos nossos compromissos com o todo? O que falta para nós? Precisamos entrar numa luta? Precisamos que
forças espirituais comecem a nos atormentar a ponto de que a gente então busque sim um jejum e uma oração. Quando Esther estava para ir diante do rei, ela disse: olha, então tu congrega todo o povo, todos os hebreus, para que todos façam jejum por 3 dias em meu favor. Mas eu e as minhas servas aqui também iremos jejuar. Sabe, é importante a gente ter o comprometimento da igreja por uma causa nossa. É importante que a igreja saiba as nossas causas, para que possam orar por elas também e jejuar por elas. Mas é importante que a gente também vá nessa luta. E se há uma luta, nós precisamos estar ali no fronte de batalha. Mas a gente por vezes só se predispõe a lutar as lutas que vão nos trazer um benefício próprio, né, para nós e para a nossa casa. Mas a luta deles aqui era em favor de todo o seu povo. Porque se eles não lutassem essa luta, olha só que coisa importante que tem nesse livro. Se eles não lutassem essa luta, o povo seria extinto. A ideia era que todo o povo fosse morto, não ficasse nem crianças. A luta era ferrenha e foi oferecida muita prata para quem matasse os hebreus. O pessoal tinha desejo de ver sangue porque ia ter um benefício com isso. Sabe, talvez as nossas lutas não sejam nesse mesmo campo, mas talvez elas também possam promover morte na nossa vida. A gente não enxerga a morte, a gente não sabe como que uma opressão maligna nos campos espirituais se mobilizam para nos derrubar. A gente não consegue enxergar esse plano, porque se a gente conseguisse enxergar o que acontece nas regiões celestiais, as lutas dos demônios contra os anjos, talvez a gente se envolvesse um pouquinho mais nas coisas concernentes ao reino. Paulo falava aqui no começo que a Arca da Aliança, ela tinha 2 querubins, né, e um de cada lado, e ali a presença de Deus se movia no centro entre os querubins. E a mesma expressão de Jesus quando foi colocado no túmulo, quando foram visitar ele ressuscitado, havia um anjo, um na cabeceira e um nos pés, e ali estava o leito dele. O mesmo Deus da arca era a mesma expressão do mesmo Cristo que ressuscitara daquele lugar. Esse mesmo Deus que promovia as lutas para o povo hebreu e promovia a vitória, porque Deus não queria dar uma resolvidinha num probleminha. Ele dizia: eu te chamo para você fazer parte dessa solução, para que você te envolva com isso, para que você que saiba que você pode correr riscos, mas eu estou contigo nessa batalha. Não tenha medo de lutar, não tenha medo de vencer, porque eu quero te colocar num outro plano, eu quero te colocar num outro nível. Eu quero que você não só seja remediado, mas eu quero que você derrote os seus inimigos e que você vença isso. Talvez alguma coisa no campo da nossa mente tenha nos perturbado, e a gente consegue se resolver por um tempo. Não, beleza, agora eu acho que já estou curado disso, mas daqui a pouco a gente está envolvido com as mesmas coisas, e a gente precisa lutar, e a gente precisa fazer aquilo que a gente não quer fazer, porque a gente quer pedir livramento, e a gente tem que pedir para o Senhor luta. Senhor, me dá uma luta. Quem quer fazer essa oração? Senhor, eu quero uma luta, daquelas bem ferrenha, daquelas de me dar medo, daquelas que eu olho para todos os lados e só vejo inimigos, me sinta perdido. Ninguém quer fazer essa oração, porque não é bom. Ninguém quer pagar o preço da remissão. Não estou falando da remissão do pecado, mas da remissão da nossa liberdade, do vencer alguns campos da nossa mente, algumas coisas que a gente está envolvido, que a gente não consegue se livrar desse embaraço. Não é no livramento temporário, meu irmão, é na luta. Nós precisamos entender o lugar onde nós estamos, e a partir dali nos movermos em direção ao propósito. O Zé Luiz costuma falar que se há alguma coisa para acontecer, por que não acontece conosco? Por que nós não nos posicionamos para que nós sejamos os precursores disso? Se há algo
há uma luta, vamos comprar a luta do irmão, vamos nos colocar no fronte de batalha, daquele irmão que está passando por uma dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja qual for. Como igreja nós precisamos fazer isso. Esse é o propósito. O Senhor Jesus veio para estabelecer o reino. Esse é o propósito da igreja, é não lutar a minha luta, mas lutar a luta do reino, porque um reino bem provido de soldados, sabe, todos desfrutam das benesses daquele reino. E nós temos um rei, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós podemos desfrutar de tudo do reino, mas nós ainda não sabemos. Assim como na passagem do filho pródigo, Lucas 15, o filho que ficou em casa, certa vez o pai dele, quando o filho mais moço voltou, o pai dele, e ele estava indignado, porque o pai dele fez uma festa para o filho mais moço, e o pai dele falou: olha, meu filho, tu sempre esteve aqui comigo, e tudo que eu tinha sempre foi teu também, tu que não sabia desfrutar. E aí então ele via problema naquele que tentou desfrutar do jeito dele. Nós vivemos num reino maravilhoso, mas nós não sabemos desfrutar, porque nós também não queremos nos posicionarmos como soldados nesse reino, porque nós preferimos clamar por um livramento. O texto ainda nos ensina que o injusto é destituído em favor do justo. Irmãos, os atos de justiça que precisa promover, eles podem nos trazer a liberdade, como nós falamos aqui, mas em não fazê-los, nós podemos ser retirados também do reino. A palavra de Deus não nos diz para que a gente ore e peça para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, não nos diz, mas ela nos diz: cuide para que o vosso nome não seja apagado do livro da vida. Nós precisamos cuidar, entender onde nós estamos e cuidar para não declinar, porque a gente pode perder. A palavra nos diz: não extinga o Espírito que está em vós. Nós podemos sim também fazer com que o Espírito do Senhor, que toca no nosso Espírito, a gente seja um com Ele. A gente pode permitir que Ele seja extinguido de nós e a gente perca a presença de Deus nas nossas vidas. E há uma diferença entre aquele que promove atos de justiça e o que não promove. E a Bíblia nos fala nesse texto de dois exemplos. De Vaste, que era a rainha, ela desfrutava dos privilégios e da autoridade do reino, mas ela foi destituída do reinado, porque ela desonrou o rei. E nos fala de Esther, uma menina, órfã, vivia no meio do seu povo, mas ela foi colocada como rainha, porque ela entendia, passou a entender que havia um propósito para a vida dela. E também Amã, que era o homem, o primeiro-ministro, o que mais mandava no reino depois do rei, mas ele pensava em si. Ele queria ser igual ao rei, ele queria vestir as vestes do rei, ele queria andar no cavalo do rei, ele queria usar a coroa do rei. Ele foi morto e no seu lugar ficou Amã, aquele homem simples que honrava o rei, que promoveu atos de justiça. O poder e o privilégio, eles não são sinônimos de segurança e da bondade de Deus. O poder e o privilégio, quando as coisas parecem tão bem, a gente acha: estou abençoado, né? Mas o privilégio não é um sinônimo de bondade de Deus e de segurança, mas aquilo que se procura fazer em favor do reino. E ainda uma outra instrução da palavra, nesse mesmo texto, que nos diz assim, que nem sempre ser o primeiro também é sinal de autoridade. Há uma diferença entre Amã e Mordecai. Amã queria o lugar do rei, e Mordecai não se preocupava em ser o segundo no reinado. E como sendo o segundo, Mordecai assumiu o lugar de Amã, ficou o segundo depois do rei, e ele promoveu justiça para todo o seu povo e para todo o reinado. Irmãos, em relação a ser o segundo, tá? A Bíblia nos fala de André, irmão de Pedro. André era discípulo de João Batista, e foi ele quem viu em Jesus o Messias, e foi ele que anunciou a Pedro: olha, eu conheci aquele que se fala que é o nosso Redentor. André,
chegou antes de Pedro. Mas a Bíblia, quando nos cita os apóstolos, ela sempre fala de Pedro com uma maior importância. O Pedro é citado antes de André. O Pedro recebeu a revelação da igreja. E André não se importava com isso. André foi o mesmo que quando, na ocasião da multiplicação dos pães e peixes, foi ele quem levou o menino e disse: olha, eu tenho aqui um menino que tem pães e peixes. André era alguém que ele estava à frente, mas ele não queria estar à frente, ele não se preocupava com isso. Ele não se preocupava com poder, não se preocupava com exaltação. A Bíblia nos fala de outros segundos que foram primeiros. Jacó era o seu segundo, mas ele acabou recebendo a primogenitura. José tinha 2 filhos, e o mais moço recebeu a bênção maior de Jacó, quando Jacó inverteu as mãos para abençoar os filhos. Muitos segundos não serão os primeiros, muitos segundos serão os segundos, mas promoverão coisas grandes em favor de todo o reino. O próprio José do Egito, ele estava somente abaixo do faraó. Ele era o segundo no reino. Mas foi por ele que o povo, que todo o mundo naquela época, ao menos toda aquela região do Egito e circunvizinhanças, não pereceu de fome. Não foi por causa do primeiro, daquele que aparecia mais, ou da autoridade. Foi por causa do segundo. A Bíblia nos dá uma distinção bem clara entre os dois, que ocuparam a mesma posição em momentos diferentes, mas um queria ser o primeiro. Esse foi destituído, mas outro não se preocupava com isso. Eu me lembro de uma ocasião também, acho que uma vez eu citei aqui, em Carazinho nós tínhamos um grupo Resgate, era um grupo de auxílio à prevenção ao uso de drogas e outras atividades. Fazíamos palestras nas escolas, nas praças, enfim, tínhamos isso em 99, 98, 2000, por aí. E o grupo era uma pessoa jurídica, tinha um presidente, eu era vice-presidente. E aí, então, na eleição seguinte, a gente, entre nós ali, montando a chapa, o que era presidente falou: então tu fica como candidato a presidente nessa eleição agora, e eu fico de teu vice, vamos inverter. E eu disse: não, eu quero ficar de vice. Porque se eu for o presidente, eu vou estar sozinho. Eu não sei se eu posso contar contigo. Agora, se tu for o presidente, nós vamos estar em 2, porque eu vou estar junto contigo, tu pode contar comigo. Sabe, nem sempre ser o primeiro pode te fazer com que tu promova alguma coisa de maior importância. O não aparecer, o não estar à frente. Sabe aquelas coisas que a gente faz no secreto, sozinho, que ninguém sabe, que ninguém vê, mas que o Senhor está vendo? Essas coisas têm valor, muito mais do que, talvez até do que está aqui na frente, pegar o microfone e falar, talvez. Mas o Senhor sabe das coisas que você faz. Ele sabe as causas que te fazem chorar. Ele sabe onde que bate o desespero do teu coração. Ele sabe quando tu olha para um filho e fica pensando no futuro dele, e às vezes te dá uma dor no coração, que tu sente uma dor por nem saber o que, a criança está ali brincando tranquilo e tu fica, mas a preocupação pelo filho. Deus sabe onde que o teu sapato aperta, Ele sabe o que tu faz lá sozinho, que ninguém vê e ninguém sabe. Não precisa que os outros saibam, não precisa que vejam, você não precisa ser exaltado por homens, não precisa nem que te reconheçam, não precisa nem que sejam agradecidos a ti, pelas vezes que tu ora pelos outros, pelas ofertas, pelas ajudas que tu dá. Não espere gratidão. No começo do culto aqui, Paulo falava em expectativa. Não tenha nenhuma expectativa em ninguém, no pregador, não tem expectativa em nada, senão no Senhor, no que vier dele. Não se preocupe em ser visto. Melhor é que nem seja. Deixa com Deus esse negócio. Deixa com o Senhor. E para encerrar, queridos, o verso que nós lemos: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes se mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes, de alegrias, e de mandarem presentes uns aos outros,
e dádivas aos pobres. O Senhor nos fala do mês que mudou de tristeza em alegria, de luto em festa. Esse texto encerra dizendo, esse livro encerra dizendo que quando Amã, o homem que conspirou contra o povo judeu, ele escolheu uma data para que todo o povo fosse morto. Então ele tirava sortes numa circunstância ali chamada Pur. Ele tirava sortes para escolher o dia. E ele escolheu um determinado dia. E naquele dia, então, ele mandou cartas para todas as 127 províncias, que todos, então, os judeus deveriam ser mortos. Ele oferecia prata para quem os matasse. Mas passado o tempo, depois da luta, depois que o povo se envolveu em buscar o propósito para o reino que o Senhor propunha a eles, o Senhor transformou esse dia. Esse homem foi morto na forma que ele tinha preparado para Mordecai. Mordecai assumiu o seu reinado e exerceu justiça perante todo o povo. E nesse mesmo dia, o dia que estava assinalado para ser o dia da matança, é um dia onde eles fizeram uma nova lei, um edito real, e disseram: esse dia é o dia em que todos os hebreus vão festejar o livramento. O dia que seria o dia de morte, agora é o dia de festa. Esse dia de Purim, os hebreus celebram até os dias de hoje. Os dias de hoje os hebreus ainda celebram, que é no 12º mês do calendário hebraico, no dia 13, ou entre o dia 13 e o dia 15. As mesmas ferramentas ou as mesmas estratégias, os mesmos recursos que foram usados para promover a morte. Quando se busca o propósito em favor do reino, atos de justiça, lutar as lutas que nos são propostas, o Senhor transforma em dias de festa, dia de alegria, e ainda nos dá recursos tais para que nós possamos repartir e distribuir aos outros. É assim a prática dos judeus hoje, conforme a palavra. Então, que aquele dia que possa ser um dia marcado por teu fracasso, o dia marcado para a tua derrota, quem sabe até o dia marcado para a tua morte, ou para a morte dos teus sonhos, ou para a morte das tuas expectativas, da tua esperança, sei lá, sabe? Esse dia, o Senhor há de transformar em dia de alegria, de gozo e de festa. Nessa festa eles bebem, se alegram, e nessa festa eles celebram a vida. Que as instruções da palavra e a direção da palavra dessa noite, ela possa fazer um marco na tua vida. Que você entenda reino de uma outra forma. Que você entenda benefício de uma outra forma. Não próprio, mas em favor do reino, onde eu também desfrute daquilo que é para o reino. Eu posso dar aquilo que eu tenho, eu posso desfrutar daquilo que eu não tenho, quando a gente vive em comunidade, quando a gente trabalha em favor do reino. Esse foi o propósito que o Senhor veio fazer aqui na terra, estabelecer o seu reino, para que a gente possa viver ele, cooperar com ele e desfrutar dele. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza? Bom, talvez o conjunto de circunstâncias da tua vida, todas as coisas que têm acontecido contigo, elas não te preocupem muito. Talvez a tua vida com Deus está bem, está tranquila, e você entenda isso como uma dádiva. Você também pode entender isso como uma dádiva.
Está tudo bem, também não tem problema em não ter problema. Mas nós conversávamos outro dia também sobre, enfim, algum desses assuntos, sobre luta e sobre, né, vitória, sobre um lugar em Deus. E alguém comentou que existe um lugar em Deus onde a gente tem algumas lutas pequenas e no Senhor a gente vence elas. E a gente vive assim, e muitos de nós aqui vai viver assim, sabe? E vai triunfar no final. E vai se encontrar com o Senhor, vai participar da grande ceia celestial. Mas existem alguns que o Senhor coloca alguma coisa no coração e Ele diz: olha, tu pode ir um pouquinho mais além. Tem alguma coisa em ti que eu coloquei em ti já desde antes do teu nascimento, que se você entender isso, você vai sim viver uma vida desfrutada, uma boa vida com o Senhor, mas você vai alcançar lugares mais profundos, onde eu não revelo a muitos, mas você precisa querer entrar nesse lugar. Sabe, a minha oração nessa noite, nesse encerramento de culto, é que se você tem esse sentimento no coração de que dá para ir um pouquinho mais além de onde você já foi, e você pode contribuir um pouquinho mais para o reino do que aquilo que você já contribuiu ou com aquilo que você já contribui, sabe? Você muda essa forma de pensar nessa noite. Não quero te chamar para vir aqui à frente, aqui no teu lugar mesmo, tu pode, sabe, orar. Eu quero orar contigo nesse sentido também, para que, sabe, quando o Senhor voltar, Ele vai reinar. A Bíblia fala que os santos reinarão com Ele por 1000 anos. E o Senhor vai dar algumas regiões, alguns locais, para que alguns de nós, alguns dos santos governem. Mas a gente levar uma vida superficial com o Senhor aqui, tá bom, tudo bem, a gente vai, né, passar dessa para melhor quando chegar o nosso tempo, tá tudo bem também. Mas a gente quer cooperar com o Senhor no seu reinado, depois da ressurreição, a gente precisa querer um lugar mais profundo. A gente precisa orar assim, para estar na frente desse fronte de batalha. A gente precisa orar para sermos nós aqueles que vão empunhar as espadas, sei lá de que forma são essas espadas, sei lá de que forma são essas lutas, sabe? Mas para que o Senhor possa confiar a nós um dia, uma cidade, uma região, um distrito, algum lugar, para que nós, porque alguém vai reinar, irmãos. Alguém vai reinar com o Senhor. Alguns dos santos vão reinar com o Senhor. E por que não nós? E por que não nós? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, Pai, pelas tuas misericórdias. Te damos graças, Senhor, também pelos teus livramentos, Pai. Tu nos tira de alguns embaraços, Senhor, mas nós nos envolvemos de novo nos mesmos embaraços. Vamos precisar de outro livramento teu, sim. Mas ajuda, Pai, nós olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecer aquilo que Tu colocou em nós, Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito, Senhor. Ah, Senhor, o nosso espírito, Pai. Nosso espírito, quando ele, Senhor Deus, quando ele se dispõe a ser tocado pelo Teu, Senhor, alguma coisa lhe acontece, Pai. Senhor, que os Teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai, ouviram a Tua palavra, Senhor. Pai, aqueles que têm um entendimento no seu coração, de que eles podem ir mais além, Senhor, mais além. Pai, que Tu incomode eles, Senhor. Não dê descanso a eles, Senhor. Que esse desejo se torne algo que eles não consigam controlar, assim como
Jeremias falava: olha, eu quero parar de falar essas palavras, mas tem um fogo que arde no meu coração e eu não consigo, quando eu me vejo, eu continuo falando as tuas palavras, Senhor. Pai, que haja um fogo ardente em cada coração, Senhor, e que deixe cada um deles inquietos, Pai, que eles não sosseguem, não descansem, Senhor, enquanto não te buscarem no mais profundo para conhecer os teus segredos. Assim como dizia Jó, quando reconhecia o Redentor da sua vida, ele sabia dizer: ah, que saudade que eu tenho do tempo em que eu conhecia os segredos do Senhor. Pai, tu tens segredos que tu guarda para pouco, Senhor, mas nós podemos sim, Senhor, adentrar esse manancial, essa fonte de água inesgotáveis que é o teu Espírito, Senhor. Nós podemos adentrar sim, Senhor, mas tira o nosso sossego, Pai. Coloca uma predisposição de lutarmos as lutas que nós não lutamos ainda, Senhor, porque tu és o Senhor dos exércitos e tu estás conosco quando a nossa luta tem um propósito, Pai. Quando esse propósito é verdadeiro, quando ele é determinado por ti, Senhor. Coloca um espírito de ousadia, um espírito de coragem em cada coração, Senhor. Uma visão, Senhor Deus, que nos faça ver muito além do que os nossos olhos veem, e essa visão nos faça crer que nós podemos sim ter intimidade contigo e conhecer as coisas do Deus Criador, do Deus que criou os céus, criou a terra, criou as estrelas, do Deus que criou as planícies, o mar, que é tão maravilhoso, Senhor Deus, que não cabe no nosso entendimento, mas por isso que tu mesmo colocaste no nosso interior, Senhor, a gente consiga se movimentar em direção a ti, Senhor, dos teus valentes que tu tem aqui nesse lugar, e lá em cima na escola, Senhor, dos teus valentes. Incomoda, Pai, incomoda eles, Senhor. Tira o sono assim como tiraste do rei. Certa noite o rei se viu perturbado e não conseguia dormir, mas ali tu mostrou que havia alguém exercendo o princípio de justiça. Pai, nos dá de olhar para os teus exemplos, os exemplos da tua palavra, Senhor, entender que há uma instrução. O Senhor não nos deixou aqui por acaso, à mercê de qualquer sorte, para viver uma vida onde muitos dizem que quem pode mais chora menos. Senhor, não é essa vida, não é essa vida que está para nós. O Senhor nos deixou uma instrução pela sua palavra e nos deixou uma direção, Senhor. Jesus Cristo, tu és o nosso alvo. Nós queremos olhar para ti, Senhor, admirar e andar nos passos no teu caminho, Senhor, para que a gente possa contribuir agora para o teu reino, mas para a gente possa reinar contigo, Senhor. Reinar contigo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque
pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de encerrar, pedir para a Janete, tem um recado para nós. Por favor, Janete. Boa noite, igreja. Eu quero convidar as mulheres. Amanhã nós teremos um culto abençoado aqui a partir das 19h30. Você é convidada. Tem uma porção do Senhor para a tua vida amanhã, então esteja conosco. Você que vem, depois do culto nós teremos um tempo de comunhão. Aí você traz um prato de doce ou salgado e venha receber algo do Senhor juntamente conosco. Nós aguardamos vocês, todas serão super bem-vindas. É um tempo precioso que nós teremos entre mulheres aqui neste lugar. Então, para as mulheres, até amanhã. Pessoal, dia 26 do 10 nós temos um culto para casais aí. A gente pede que você deixe seu filho em casa, que não vai ter nenhum movimento com as crianças. Vai ser um tempo para vocês, um tempo de casal mesmo, né? Que vai estar o pastor César Prates aí de Itajaí com nós, é um irmãozão nosso da casa já. E é um tempo para nós, né? Para nós alinharmos os nossos... Tem um tempo para nós desfrutarmos como um casal, como um tempo na palavra. Vai ser um tempo assim precioso para cada um de nós mesmo. Então estejam conosco, aquele que pode, dia 26 do 10, no sábado, tá? Amém? Então, que aquela palavra que você recebeu hoje, que você creu, uma palavra suficiente, né? Uma palavra suficiente. Aquela que você recebeu, te agarre nela, porque ela é a tua verdade a partir de hoje. Tá bom? Vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado por essa noite, Senhor. Pela presença do Teu Espírito, por aquilo que Tu fez nos corações aqui, Senhor, e Tu promoveu a partir de hoje, Senhor. Que seja a partir de hoje, a partir do lugar onde nós estamos, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada debaixo da Tua mão, Senhor, e que o Teu propósito seja vivo em nós durante essa semana e todos os dias, Senhor Deus. Guarda o retorno daqueles que pegam a estrada agora para voltar a casa. Que a Tua mão seja com cada um de nós. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus.